Olá, sou o advogado João Luiz Biscalquim Júnior e nesta série irei comentar sobre as consequências contratuais no atraso no cumprimento das obrigações em virtude da expansão do coronavírus. Pois bem, quando duas partes em comum acordo firmam um contrato, há a presunção da existência do objeto pelo cumprimento integral das obrigações pelas quais se comprometeram reciprocamente. Neste sentido, o descumprimento do convencionado por qualquer uma das partes é medida excepcional e com previsão legal conferindo ao inadimplente o dever de reparar todos os danos causados ao credor. Ocorre que, por vezes, o descumprimento não ocorre por culpa do contratante, mas por caso fortuito ou de força maior. Este tem sido o caso de muitas pessoas físicas e jurídicas que encontram óbices no cumprimento das obrigações que se comprometeram em razão do surto de coronavírus, também conhecido como Covid-19, iniciado em 31 de dezembro de 2019 e que até a data atual registrou mais de 197 mil casos de infectados e cerca de 7 mil mortos, o que representa uma taxa de 3,4% de mortalidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, configurando-a como pandemia por estar distribuída em diversos países do mundo. De uma simples doença, a contaminação se tornou assunto de manchetes de jornais e revistas, chegando a atingir os setores econômicos mundiais. Isso porque a China registrou cerca de 81.058 casos de infectados, assumindo a liderança do ranking mundial. Ademais, com a velocidade da contaminação do Covid-19, bolsas e PIBs pelo planeta inteiro despencaram, influenciando inclusive na estimativa de crescimento do Brasil para o ano de 2020, feita pela equipe econômica, o qual previu em 2,4%, mesmo com a expansão do vírus. Desta feita, a fim de controlar a disseminação e o contágio, as autoridades chinesas passaram a promover medidas de contenção da propagação do vírus, sendo uma delas o controle de entrada e saída de mercadorias e a implantação de regras de quarentena, com inclusive paralisação de atividades nos portos. Ocorre que, se tratando da China, a medida de contenção traz reflexos alarmantes para o abastecimento mundial. Isso porque estamos diante da maior exportadora do mundo, registrando no ano de 2018 cerca de 2,48 trilhões de dólares em exportação e assumindo o segundo lugar no ranking dos importadores, com incríveis cifras no valor de 2,13 trilhões de dólares. Sendo assim, com as novas políticas de controle de circulação das mercadorias, já é possível sentir as consequências econômicas e comerciais por todo o mundo, vez que as empresas importadoras de componentes produzidos na China são obrigadas a reduzirem quando não pararem completamente suas atividades por ausência de produtos. No Brasil, algumas empresas se viram compelidas a adiarem lançamentos previstos para o primeiro trimestre de 2020, afetando significativamente suas metas em razão da falta de elementos importados da China. Ademais, o número de cancelamentos de viagens e voos para o exterior tem aumentado significativamente. Ocorre que inúmeras são as situações em que empresas e pessoas físicas assumiram contratos com expressas previsibilidades de datas para cumprimento e entregas, mas que não estão sendo adimplidos tempestivamente por ausência de matéria-prima, componentes e ou elementos importados não apenas da China, mas também de outros países europeus e até mesmo dentro do Brasil. Neste panorama, seriam esses contratos inadimplidos por caso de fortuito ou força maior? Ao meu entendimento, sim, sendo possível a aplicabilidade deste instituto à atual situação. Isto porque estamos diante de uma situação externa, incontrolável e de proporções extracontratuais. Preceitua a legislação pátria que a existência de acontecimentos imprevisíveis e superiores à capacidade do agente de evitar configura como medida excepcional de inimputabilidade ao devedor. Explico. O artigo 393 do Código Civil prevê que a impossibilidade no cumprimento de obrigação sem culpa do agente inadimplente, ou seja, causado por eventos cuja atuação da parte não evitaria o resultado, e, ausente o elemento de culpa,
excluem a responsabilidade civil e contratual do devedor de indenizar o credor de eventuais perdas e danos, bem como todos os encargos de mora. Ocorre que o Código Civil não elenca como de fato não seria possível fazer, em razão das incontáveis possibilidades em que se aplicam, em quais situações a configuração de caso fortuito ou força maior pode ser invocadas, restando à doutrina e aos operadores do direito determinarem quais situações poderiam incorrer nesta qualificação. Pacífico entre os estudiosos do tema que o caso fortuito designa a tratar de fato alheio à vontade das partes, causado por ação humana ou funcionamento de equipamentos, máquinas ou ainda situações que coloquem em risco a atividade da empresa. Já a expressão força maior é associada a acontecimentos externos e fenômenos naturais previsíveis, mas impossíveis de evitar. Sendo assim, enquadraríamos a pandemia causada pela doença Covid-19 como um evento de força maior, que foge a qualquer controle e ou culpa do contratante. Ainda, considerando que o contrato não serve apenas para realizar pretensões individuais dos contratantes, mas também como instrumento de convívio social e preservação de interesse da coletividade, não há possibilidade de imputar ao devedor, que se encontra nesta qualidade em razão da propagação da doença, o ônus da mora. Neste ponto, resta evidenciar que não se trata de transferir ao credor o ônus do infortúnio ou força maior do devedor, mas de reconhecer a natureza ao qual é destinada aos contratos e a função social exercida por esses instrumentos. Portanto, embora não tenhamos uma posição clara e aberta dos tribunais superiores acerca do tema, compreendemos ser possível a aplicabilidade da teoria da força maior nos contratos cujo inadimplemento for ocasionados em razão das consequências do contágio em nível mundial do coronavírus. Espero ter esclarecido todas as dúvidas referentes aos contratos. Me coloco à disposição em minhas redes sociais. Forte abraço, se cuidem.